Fala galera! Pessoal, estamos aqui novamente gravando um vídeo para o canal Não Sei Direito. Queríamos agradecer primeiramente no vídeo lá de como se demitir e receber tudo, como obrigar o seu patrão a te mandar embora, que está tendo muito sucesso. Vou deixar o link aqui na descrição para você que ainda não assistiu esse vídeo. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né, doutor? Isso, vamos falar a respeito do famoso juros abusivos. É isso aí, galera. E sem mais delongas, eu sou o Dr. Lucas Pinho. Eu sou o Dr. Léo Fernandes. E esse é o canal Não Sei Direito. Pessoal, voltamos aqui já com o vídeo. Para você que tem o seu carro financiado ou mesmo que já quitou o carro, mas ele foi financiado, esse vídeo é justamente para você. Hoje nós vamos falar daquelas pequenas cláusulas, aquelas linhas minúsculas que ninguém lê. A gente vai explicar para vocês como que vocês podem fazer para estar diminuindo esse contrato. Isso aí, é o famoso, o pessoal comenta aí bastante a respeito dos juros abusivos, né? Que vem aí no contrato de compra e venda do financiamento de veículos, imóveis ou empréstimos bancários. E o que é na verdade esse juros abusivo? Não é que o juros ele está elevado, ele está acima do permitido, mas é algumas cláusulas que vem no seu contrato de compra e venda. Na verdade ali o banco e a revendedora, no momento de fazer ali o contrato, vamos supor, vou fazer aqui um exemplo aqui bem esdrúxulo. Você vai financiar o seu veículo e o seu veículo ele custa aí 20 mil reais. E aí você vai financiar aqueles 20 mil. Você pensa que está financiando aqueles 20 mil, mas se você pegar na maioria dos contratos de compra e venda, ele vem ali tarifa de abertura de crédito, tarifa de avaliação de bem, IOF, tarifa de serviços diversos. Ou seja, na verdade essas tarifas elas são ilegais, elas não podem ser cobradas. E aí quando você faz uma somatória de todas essas tarifas que estão sendo cobradas ali, ela onera o seu contrato acima do valor que você estaria financiando. Vamos supor que você vai financiar 20 mil. E esses 20 mil parcelados sairia aí 24 de mil reais. Vamos fazer aqui uma conta redonda. Se você fosse financiar esses 20 mil, porém, com todas essas tarifas que a revendedora e também o banco acrescenta, dá em média de uns 3 mil a mais no seu contrato. Então você já não estará mais financiando os 20 mil, mas sim 23 mil. Com isso, a parcela que deveria ser 24 vezes de mil reais, ela vai aí para 24 de 1.300, um exemplo. Você vai pagar aí 300 reais a mais, ou seja, você vai estar pagando em cada parcela um valor a mais por tarifas que estão sendo cobradas no seu contrato indevidamente. Então é esse tipo de tarifa que você tem que entrar com ação de revisional de contrato para pedir para o banco o ressarcimento desse valor. E o Código de Defesa do Consumidor fala que quando você paga algo indevido, você tem que ser ressarcido em dobro. Então você entra com essa ação pedindo a revisional desse contrato, e aí com esse tipo de ação você consegue a redução das parcelas que você está pagando. Isso não quer dizer que é uma ação simples, uma ação fácil. Você vai entrar hoje e amanhã você já conseguiu diminuir aí o valor das parcelas. É uma ação demorada. Provavelmente, na grande maioria das vezes, há um acordo com o banco para você quitar o restante do seu financiamento. Em vez do banco lhe devolver aquele valor em dobro, ele faz um acordo que você quita o financiamento por um valor bem menor do que o que faltava, entendeu? Então, na verdade, não é os juros que é abusivo, mas sim essas tarifas que são implementadas ali no seu contrato e com isso elevam os juros. Se você pegar, na maioria dos contratos lá, tem lá 1,95 ao mês. Isso é a taxa de juros que é cobrado. A taxa de juros deveria ser 1,95 ao mês. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês entenderem. Mas aí se você for fazer a soma, não dá 1,95 ao mês, dá em média de 1,97, 2,0 ao mês do valor do financiamento. Por quê? Por causa daqueles 3 mil que foi acrescentado na hora de fazer o contrato de compra e venda que você nem percebeu. Então só para o pessoal entender, não é os juros que vai diminuir. Eu não vou pedir uma diferença que eu paguei 2% e eu quero um juros de 1% em todo o contrato de financiamento. Na verdade, eu vou pedir essas parcelas que foram pagas a mais, né? Como que a gente pode chamar essas
essas Isso, na verdade, tarifas. vocês vai pedir as tarifas, você vai entrar com a ação pedindo a revisão do contrato, pedindo a restituição dessas tarifas. Em dobro. Isso, em dobro. Uma vez o juiz deferir um pedido de restituição dessas tarifas, ela vai ter um reflexo nas parcelas. Ou seja, se você financiou 20 mil, os juros tinha que ser cobrado em cima dos 20 mil, não em cima dos 23 mil que você, na verdade, financiou. Porque o consumidor ele pensa que está financiando um valor, mas se qualquer pessoa aí que tiver um contrato, aí, um CDC, um LINS, geralmente é mais CDC que acontece isso, né? Que é o crédito direto ao consumidor. E aí você pegar e dar uma olhada no seu contrato, você vai olhar lá que tem umas tarifas lá, tarifa de abertura de crédito, ou tarifa de avaliação de bem, ou tarifa de serviços diversos, e todas essas tarifas aí elas são ilegais. É né? que o Elas são consumidor abusivas. acaba pegando e ele não entende o que é uma tarifa de abertura de crédito, tarifa de Isso. avaliação de contrato, essas coisas assim. Ele acha que ele está pagando certo, ele só vê o valor do financiamento final, se coube no orçamento dele, ele acha que está tudo certo. Isso, até porque se você for lá, tá escrito em cima dessas tarifas, geralmente os bancos colocam pagamentos de tarifas autorizadas e embaixo vem todas essas tarifas. Então o consumidor acha que ele autorizou aquelas tarifas, mas na verdade ele nem sabia que existiam essas tarifas. E tudo isso tem um reflexo na prestação que você está pagando do seu veículo aí por mês. E junto com todos esses pedidos, o judiciário entende que cabe um dano moral também ou não? Então, é muito diversificado aí, na verdade, essas decisões. Alguns entendem que foi um mero de sabor, que é a maioria aí dos juízes entende isso, até porque estamos lidando com o banco, uma instituição poderosa aqui no nosso país, e aí o judiciário acaba meio que sendo influenciado aí pelo poder que o banco Que tem. não deveria ser assim, né? Porque quando você tem uma reparação de dano, é avaliado a condição do ofensor e a condição do ofendido, né? Então, se você coloca uma multa de, por exemplo, R$1.000 para um banco, não é nada. Você coloca uma multa de R$1.000 para um trabalhador, é muito. Então, deveria ter Porque nesses essa casos avaliação. aí, a avaliação que é feita da maioria aí dos juízes, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eles entendem que isso aí geraria um enriquecimento ilícito aí e uma indústria dos danos morais, na verdade, que aquele valor cobrado a mais não causou dano para o consumidor, mas sim um mero de sabor. E aí como ele vai ter a restituição do valor em dobro, então já vai estar pago por aí. Mas Demora aí aí mais isso ou menos acaba- uma ação dessa uns 4 anos, 5 anos. Mas aí né? acaba facilitando também para as empresas, né, as financiadoras continuarem com essa prática, né? A gente tem de um lado o enriquecimento sem causa, digamos assim, por parte da população em geral, mas a gente tem também do outro lado a continuação do banco tendo a prática abusiva, porque se tivesse uma multa ali que fosse revertido para uma instituição de caridade, qualquer outra coisa, mas que houvesse uma multa realmente para eles pagarem, talvez não existiria isso. Mas enquanto o judiciário caminhar, porque eu entendo que existiria a indústria, né, do dano moral, como aconteceu muito tempo atrás nos Estados Unidos, mas se as empresas derem causa. Eu acho que falta um pouquinho no nosso país, não sei qual é a sua opinião nesse caso, mas falta um pouquinho no nosso país uma legislação específica para quantificar dano moral. Por exemplo, a gente tem lá no trabalhista aquele que causar dano uma tabela, médio, deveria ser feita mínimo, uma isso, tabela aquele aí. que causar 3 vezes o último salário e tal. Então acho que falta um pouquinho mais disso assim, até para os bancos começarem a entender, ó, se eu fizer isso eu vou ter que pagar 10 mil, se eu fizer isso... Eu acredito que seja bastante difícil, no caso, uma elaboração dessa tabela, porque os danos morais ele é subjetivo, né? Sim. Cada um sofre, tipo, os danos morais que eu sofrer talvez não sejam os mesmos danos morais que você sofrer e assim por diante. Então cada um vai ter ali uma quantificação do dano que sofreu. Em média, tem aí, geralmente tem juízes que eles dão em torno de 5, 6, no máximo 8 mil reais de danos morais. Não estou falando que todo judiciário ele tende para essa decisão, mas alguns juízes eles dão os danos morais sim. Inclusive quando você entra com o pedido de revisional de financiamento de veículo, que é o que mais acontece, você pede ali uma liminar para que o cliente ele comece ali a fazer o depósito em juízo daquela parcela. Então você trava o pagamento do banco, o cliente ele não vai mais fazer o pagamento do carnê e sim vai depositar o valor da parcela numa conta judicial. Isso já força também o banco a querer fazer acordo porque ele não está recebendo. Por né? isso, só que nesse meio caminho, muitas vezes
o escritório de cobrança do banco não é o mesmo que o escritório jurídico. E há uma falha de comunicação. Então o escritório de cobrança ele entra com ação de busca e apreensão do veículo, que também já gera um dano moral para o consumidor. Esse tipo de dano moral, geralmente o judiciário eles estão mais propícios a deferir esse pedido. Então geralmente quem está entrando e acontece essa situação, quem está entrando com esse tipo de ação e acontece essa situação de você estar fazendo o depósito judicial e o banco ele expediu um mandado, ele entrou com a ação e o juiz expediu um mandado de busca e apreensão do veículo, você pode estar pedindo aí danos morais por esse motivo. E nessas hipóteses aí o judiciário eles têm deferido e entendido que realmente houve um dano moral, porque você estava fazendo pagamento, só que em conta judicial, só não estava fazendo com o banco, mas o dinheiro estava sendo depositado para ser discutido no final da ação. E o que precisa, doutor? Digamos que eu estou assistindo esse vídeo agora, eu estou na minha casa, o que eu pegando o meu contrato, na onde que eu posso olhar para me procurar um advogado, enfim, para fazer essa ação de revisional? Geralmente o bom é você procurar um especialista nessa área, procurar um advogado para ele estar fazendo toda a análise do seu contrato, porque não é um padrão de vir sempre no mesmo lugar. Eles diferenciam aí, cada contrato de uma financeira vem de uma forma diferente, uma cláusula diferente. Então tem que ser realmente um advogado ou um contador para estar fazendo uma análise desse contrato, para ir falar a possibilidade de entrar com ação ou não. Em média, o doutor falou que está em 4 anos uma ação dessa. Se você for esperar aí o trânsito e julgado, geralmente sem fazer acordo, né? Isso, certeza os bancos recorrem. Então você entra com a ação, com a petição inicial, e aí o banco vai entrar com a apelação, e aí vai todo o procedimento, e a gente sabe que há uma morosidade pelo número de pessoas, de processos que o judiciário tem, então há uma demora, né, para ser resolvido esse tipo de ação. Então, em média de 4 a 5 anos para ter uma sentença judicial. Porém, o que acontece muito é um acordo com os bancos. Você entra com esse tipo de ação, você bloqueou ali o pagamento do banco, o banco deixou de receber e você está fazendo um depósito judicial. Então, para o banco é mais vantajoso fazer um acordo e diminuir ali o valor de quitação do contrato e dar fim naquele processo, do que esperar daqui 4, 5 anos para lhe restituir o valor devido. E para quem já acabou de pagar o veículo, aí teria que realmente esperar o trânsito e julgado, porque não teria como fazer acordo com o banco. Da mesma forma, para você que já quitou o seu carro, o prazo prescricional para esse tipo de ação, 10 anos. Você tem 10 anos do dia que você pagou a última parcela em diante para entrar com esse tipo de ação e pedir a revisional desse contrato. Nesse caso aí seria como se fosse uma poupança, tem que entrar com a ação e esperar, não pode ter pressa de receber esse valor porque é demorado. Nós sabemos que é bem demorado, porque não tem uma possibilidade de fazer um acordo. E ainda assim vale a pena por conta que vai ter juros, correção monetária. Sim, tudo isso vai incidir em cima do seu pedido. E é melhor daqui a 5 anos você ter um dinheiro a receber do que deixar para lá o contrato e não receber nada, mesmo que você já tenha pago. Até para trocar de carro, alguma coisa, né? Isso. E só deixando, quero deixar bem claro aqui, que não é 100% de garantia que você vai receber esse valor. Você vai entrar com ação e aí depende do judiciário. Tem juízes que vai entender que sim, tem juízes que vai entender que não. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, geralmente eles estão defendendo esse tipo de pedido. Tanto da revisional, quanto dos danos morais por busca e apreensão já indevida. Em primeira instância. Em segunda, geralmente você consegue reverter em segunda. Na primeira instância tem juiz que entende que sim, tem juiz que entende que não. Mas quando chega no tribunal, a maioria dos processos aí, dos advogados que estão entrando com esse êxito, com esse tipo de ação, eles estão conseguindo êxito na demanda. É bem interessante então, pessoal. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal. Também temos o nosso Instagram, que é o Não Sei Direito Oficial. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida, sempre que nós pudermos nós vamos estar entrando, vamos estar respondendo vocês. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. E indica aí, pega o link, se você gostou do vídeo, pega o link, joga no grupo do WhatsApp aí, indica o canal pra gente conseguir crescer e trazer mais informações com qualidade pra vocês. Se tiver alguma ideia de vídeo também pra deixar, coloca aí nos comentários sobre o que vocês gostariam que nós estivéssemos falando, nós vamos estar falando aqui. O canal Não Sei Direito, sempre trazendo informação pra vocês e trazendo a informação desse jeito mais tranquilo, mais despojado, numa linguagem que vocês entendam. Corre lá, pega o seu contrato, dá uma olhadinha por cima e vai procurar um advogado para ele estar entrando com essa ação e você está garantindo o Natal de vocês, ou desse ano ou do próximo. É isso aí, galera. Obrigado tchau, aí, tchau, até a próxima.